O Revista desta semana começa discutindo o futuro político do país. Tragédia envolvendo o candidato, ataques políticos e reviravoltas no primeiro turno marcaram as eleições deste ano, que teve a disputa ao cargo de presidente da República mais acirrada desde o período de redemocratização do país. E mesmo com o conturbado momento político e a efervescência nas redes sociais, os mais de 142 milhões de eleitores decidiram pela continuidade da atual governante. A presidente Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, foi reeleita com mais de 52% dos votos. Para falar mais sobre este assunto, converso agora com o professor de Direito Constitucional da PUC Minas, Lucas Neves. Professor, seja muito bem-vindo à revista. Obrigado, Vitor. Eu que agradeço o convite. Sempre um prazer estar aqui na PUC TV. A primeira pergunta é sobre esse panorama, que se constituiu depois das eleições. A presidente Dilma Rousseff foi reeleita e, com isso, ela deixa o PT no governo há 16 anos. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. 16 anos é quase uma era, né? Bom, eu vou tentar ser apartidário na minha resposta. Eu vou trazer os argumentos que nós ouvimos dos dois lados dessa bipolarização política que existe no país hoje. De um lado, você tem aqueles que defendem a ideia de que a alternância no poder é algo extremamente saudável à democracia, né? E do outro lado você tem o discurso daqueles que defendem que democracia é justamente manter no poder quem o povo quer, ou pelo menos a maioria quer, né? Então a gente tem uma realidade política que aponta nesse sentido. Agora, o que eu acho desse resultado, você mencionou, né, que a diferença foi muito pequena, foi uma diferença de 3 pontos percentuais. Eu entendo que esse resultado ele deixa um recado para cada um dos candidatos. Eu acho que esse resultado ele tem muito a dizer aos dois candidatos e eles têm muito a aprender com esse resultado. Já estava comentando um pouco antes da entrevista que a nossa democracia ela é recém-criada ainda, né? Ela ainda é nova. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Nós somos uma jovem democracia, né? A nossa história não é nada democrática. Nós não fomos colonizados, nós fomos explorados, né? A nossa proclamação da República foi um golpe militar. Então, nós não temos uma história muito democrática. O Brasil é verdadeiramente democracia a partir de outubro de 88. Foi a atual Constituição que inaugurou essa fase. Então, se nós nos compararmos à França, por exemplo, que é uma democracia há 200 anos, nós somos uma jovem democracia de 25 anos, né? Então, eu acho que o nosso povo está aprendendo a lidar com essa realidade democrática. E os erros e acertos, e os tropeços nesse início de caminhada, eles acontecem, né? Mas o que eu tinha dito sobre esse recado, eu acho o seguinte: a candidata que foi eleita, a candidata Dilma, né, a presidente da República, ela recebeu um recado nas urnas. Essa diferença tão pequena e tão apertada e a segmentação dessa diferença, eu acho que aponta no sentido de que uma determinada classe da população mandou um recado a ela: nós não estamos satisfeitos. E o candidato Aécio, ele recebeu, a meu ver, um recado também, de que o discurso dele tem que chegar até as massas, né? Porque houve uma... Não é legal padronizar, né? Mas houve determinados perfis de eleitores que votaram em determinados candidatos. Eu acho que isso tem a dizer aos candidatos. Eles têm que aprender com isso e tentar ampliar o perfil de eleitor que acredita na proposta deles. Pois é, no discurso de reeleição da presidente Dilma Rousseff, ela usou algumas palavras-chave, como união, diálogo, mudança e reforma. Qual a sua opinião sobre essas palavras? O que isso quer dizer? Eu acho que isso é muito significativo. Infelizmente, e nós que trabalhamos com campanha política, nós sabemos que isso não parte dos candidatos, né? Na verdade, há todo um trabalho de marketing por trás dos candidatos. Mas, assim, houve um discurso de que o país estava dividido, que havia uma segmentação geográfica no país até. Eu acho que esse discurso é perigoso. Historicamente, ele é perigoso. Nós temos experiências no passado aí de outros países em que houve esse discurso de segmentação. Isso não é saudável. Eu acho, sim, união é importante, reforma é importante, porque um partido que conseguiu construir um projeto de governo de tantos anos, de repente ele desagrada quase metade da população, óbvio que tem que se falar em mudança e reforma nesse contexto, né?
E esse discurso de reforma ele foi muito bem-vindo na pós-eleição, porque ele já não soa como discurso de campanha. Né? Ela falou isso depois de eleita, então eu fiquei aliviado de ouvir esse discurso de reforma, principalmente reforma tributária, depois da eleição, porque aí já não é uma promessa eleitoreira, é realmente um olhar para o resultado das urnas. Né? As urnas nos mostraram que quase metade da população está insatisfeita, então algo tem que mudar. Né? Eu vejo dessa forma. Para finalizar, então, professor, eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa efervescência nas redes sociais, né? Muito se discute, né? Amigos entre si, parentes, discutindo bastante sobre política. Isso, por um certo lado, é bom, mas, por outro, também acaba disseminando alguns crimes aí, né, na internet. Queria saber a sua opinião sobre isso. Isso é uma questão muito delicada no mundo de hoje. Nós estamos vivendo um grande Big Brother, as pessoas se expõem muito nas redes sociais e as pessoas se atacam muito nas redes sociais. Tá? Infelizmente, a tecnologia ela evolui mais rápido do que o direito, né? O direito é um pouquinho mais lento. Então, o que eu acho? Acho que, infelizmente, a internet e as redes sociais, elas permitem que pessoas, como é que eu vou falar de maneira delicada, pessoas sem bom senso emitam opiniões, às vezes, destruidoras, agressivas sobre outras pessoas. Né? O que eu tenho a te dizer é que essas agressões que são feitas constantemente nas redes sociais, elas podem configurar crime contra a honra, isso pode trazer consequências criminais, e podem configurar também dano moral sujeito à reparação, né? A reparação financeira, pecuniária. Então, temos decisões do Tribunal de Minas Gerais, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ofensas proferidas na internet, tem casos específicos de Facebook, né? Ofensas proferidas na internet geram condenação criminal e condenação à reparação de danos morais. E aí eu acho que as pessoas têm que ter responsabilidade para usar esses veículos, para não se exporem, né? E muito menos agredirem outras pessoas numa rede social, que é algo que a publicidade que isso tem é incalculável. Né? O número de pessoas que pode ter acesso a esse tipo de informação é incalculável. Mais uma vez, né, recado aí de bom senso, né, para as pessoas utilizarem as redes sociais da melhor maneira possível. Exatamente. Né? A gente tem visto até discurso nazista nas redes sociais, principalmente nesse período pós-eleitoral aí, né? Complicado, né, professor? Gostaria de agradecer muito pela participação aqui no Revista. Espero você em outros programas. Ótimo, eu que agradeço. Estou à disposição aí, sempre à disposição da PUC TV. Muito obrigado. Falou. Vamos mudar um pouco de assunto? Você já comprou pela internet? Pois é, a facilidade e os preços baixos das lojas virtuais têm atraído muitos consumidores. Mas quais condições regulamentam essa prática? Gabriela Mate é quem nos conta mais sobre as compras online. Livros, roupas, fones de ouvido, acessórios para celular, bijuterias. Carla já comprou inúmeros produtos em sites estrangeiros na internet. A gente fica tentado, porque é bem mais barato e você fala, poxa, é muito mais barato, por mais que vai demorar para chegar, mas vale mais a pena do que ir numa loja, que normalmente é 3, 4 vezes mais caro. Quando Carla comprou esse aparelho eletrônico, um mini projetor, ela recebeu uma notificação da Receita Federal dizendo que o produto estava retido. Ela teve que ir a uma agência dos Correios para retirá-lo, depois de pagar 60% do valor estimado do produto somado ao frete. São as regras da Receita Federal. Carla ainda teve que pagar o valor de R$ 12. É a taxa de despacho postal dos Correios. Mesmo com o imposto em cima dele, sairia mais barato que comprar um projetor aqui. O inspetor-chefe da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte explica que as regras do Regime de Tributação Simplificada, o RTS, se aplicam às encomendas sem destinação comercial entre pessoas físicas e também a presentes recebidos do exterior. Será tributado bem que tiver valor superior a $50. A tributação é de 60% sobre o valor do produto acrescido do frete postal. Jornais, revistas e periódicos, eles são imunes à tributação. Medicamentos, quando acompanhados de receita médica, também são isentos. Quem não concordar com o valor cobrado pode fazer um requerimento com a argumentação e enviá-lo à Receita Federal. Se ele tiver razão a respeito do preço do produto, a Receita Federal refaz
a tributação. Caso o comprador não queira pagar o valor determinado pela Receita e resolva abandonar o produto, ele não fica em dívida. O produto vai ser destinado ou através de leilão, ou através de destruição, ou através de incorporação ou doação a algum outro órgão público. Já a taxa de R$ 12 dos Correios começou a ser cobrada em junho desse ano. Ela vale para todas as encomendas tributadas pela Receita Federal. As encomendas livres de impostos continuam a ser entregues diretamente na casa dos compradores. Sérgio também costuma comprar com frequência acessórios de tecnologia em sites estrangeiros. O ponto positivo é justamente isso de você conseguir achar muita coisa que talvez você não consiga achar em outros lugares. Mas o ponto negativo, eu acho que a gente pode citar. Primeiro, a ansiedade, você comprar uma coisa e ficar esperando ela chegar todos os dias, que às vezes demora. E uma vez eu comprei uma coisa que chegou errado. Eu comprei um produto e chegou outro. Esse assessor jurídico do Procon de Minas Gerais explica quais são os direitos do consumidor nesse tipo de compras online em sites estrangeiros. O consumidor que tiver problema com essa loja, com essa que mesmo estando em português, ela é uma loja estrangeira e funciona praticamente exclusivamente em outro país, o consumidor que tiver problema, ele não vai poder recorrer ao Procon, não vai poder recorrer aos órgãos administrativos de defesa do consumidor. Em caso de problema, ele poderá ficar no prejuízo, sim. E utilizar o Poder Judiciário, ele acaba se tornando muito caro e muito demorado para essa finalidade. Mas há algumas exceções. É o caso do Amazon.com.br. Se for uma empresa que ela tem uma inscrição devida no Brasil, se ela trabalha no mercado brasileiro devidamente inscrita, com todos os seus registros feitos em território brasileiro para funcionar dentro do mercado brasileiro, independente se esse site é estrangeiro ou não, valerá a regra brasileira. A dica para comprar nesses sites é justamente optar por coisas talvez não tão caras, porque como você tem a possibilidade desse produto extraviar ou não chegar ou chegar errado, o seu prejuízo pode ser menor. Eu comprei muita coisa barata porque eu falei assim, se não valer a pena, foi barato. Só que o barato acabou saindo caro. O Revista vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai saber mais sobre o Dia de Finados e ficar por dentro da programação da Arquidiocese de Belo Horizonte para celebrar a data. Tem também a dica cultural da semana. Não saia daí, a gente volta daqui a pouco.